Pessoal, esses dias perguntaram para mim lá no meu perfil do Instagram qual era o melhor investimento para a aposentadoria. Aí, né, eu fiquei pensando naquela resposta, o que eu poderia trazer de novo, principalmente, porque todo mundo fala, né, de tesouro em PCA, fala de ações, ações em dólar, toda aquela conversa, né, que a gente já ouviu 1 milhão de vezes. Só que tem um investimento que, na minha visão, ele tem um fator psicológico na cabeça do investidor que ele muda o jogo, tá? Ele é um fator muito importante e que faz com que ele seja muito bacana, muito legal para a gente usar como forma de investir para a aposentadoria, tá? Inclusive é muito clichê, né? Vocês já ouviram falar desse investimento? É a famosa previdência privada. E o título desse vídeo aqui é Não invista em previdência até você assistir isso aqui. Porque hoje eu vou falar todas as características da previdência, tudo que é importante e principalmente explicar essa minha visão. Por que eu acho que esse negócio é bom para aposentadoria mesmo e como que você pode se beneficiar dessas vantagens que tem a previdência, tá legal? Antes de tudo, te peço para deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, também aproveita para se inscrever agora. A gente está crescendo bastante aqui o nosso projeto, então não esquece de inscrever no canal e ativar o sininho. E também deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá? Principalmente se você discorda de mim, tá? Porque essa opinião que eu trouxe, ela é muito passível de discussão, vai ter gente que vai discordar, a gente vai concordar. Então, se você discorda ou se concorda, deixe sua opinião aqui nos comentários, tá legal? Beleza, gente. Então, vamos começar esse conteúdo aqui hoje. Eu preparei o seguinte, tá? Primeiro, para contar para vocês um pouco da história desse investimento, que é a famosa previdência privada, né? Antigamente, muito antigamente, os bancos eram o monopólio da previdência. Então, se você quisesse fazer uma previdência privada, era só lá no banco, né? Você teria que bater na porta lá do Banco do Brasil, do Itaú, de qualquer outro banco e fazer a sua previdência privada, né? Só que isso fez com que os bancos tornassem esse produto um negócio muito ruim, né? Eles crescessem o olho, podemos pensar nesses termos, né? Então, quais eram as características, né? Uma taxa muito alta, muitas vezes, taxa de administração alta. O investimento que seria só renda fixa, e uma renda fixa muitas vezes sem nenhuma sofisticação, um negócio basicão mesmo, feijão com arroz, e rendendo abaixo do CDI. Esse aqui é o resumo, né? É uma figura das previdências privadas genéricas, aquelas dos bancões, né? Aquelas mais tradicionais que a gente encontra. Inclusive, eu tenho certeza aí que você que está me assistindo, provavelmente você conhece alguém que tem uma previdência dessa, tá? Porque muita gente não sabe, mas a previdência ela é o segundo investimento mais popular do Brasil. É isso aí, gente, é exatamente isso. Ela só perde para a poupança, tá? Eu não tenho o dado exato aqui na minha cabeça, mas a poupança tem coisa assim de R$ 1 trilhão investido e a previdência está logo abaixo com cerca de 700 milhões de reais investido em previdência, tá? Desculpa, 700 bilhões de reais investido em previdência. Então é muito dinheiro, pessoal. É o dinheiro das pessoas do Brasil. E muitas vezes ele está lá esquecido no banco, num fundo aí que é ruim, né? Num fundo que não é legal. E aí toda essa história, né, pessoal, ela fez com que os investimentos em previdência, eles ficassem mal falados, né? Eles caíssem na desgraça do pessoal. Todos os influenciadores de finanças, o pessoal do mercado financeiro, muita gente adora falar mal de investimentos em previdência. Só que hoje em dia, isso aí é, na verdade, um sintoma de que a pessoa simplesmente ignorou o novo, né? Ela se apegou a essa narrativa do passado, que realmente era verdade, só que hoje em dia tem muito fundo bom de previdência, muito produto bom de previdência. Então dá sim para investir muito bem através da previdência privada. A partir ali de 2017, mais ou menos, quando teve a nova legislação, os antigos fundos de investimento, as gestoras de fundo de investimento, elas puderam tornar os seus fundos na modalidade de previdência. Calma que eu vou explicar melhor esse negócio, tá? O que significa o seguinte, antes era só os bancos quem poderiam ter previdência, né? Isso era uma exclusividade de quem tinha uma seguradora. Agora, as gestoras independentes poderiam também ter fundos de previdência. Então ela pode pegar os seus fundos normais e torná-los como uma previdência. Isso aí me leva a explicar para vocês o conceito que é, na prática, o que significa uma previdência, né? Quando a gente está olhando do ponto de vista de investimentos, a previdência é um investimento como qualquer outro. E aí ela é muito parecida com o que a gente chama de fundo de investimento. Ela é muito semelhante a um fundo de investimento.
Então vai ter lá, atrás da casca da Previdência, um fundo de investimentos, que é onde o seu dinheiro vai estar rentabilizando. Ele vai ser aplicado e ele vai crescer, vai rentabilizar, porque você vai aportando todos os meses, mas o dinheiro cresce, né? Cresce do mesmo jeito como qualquer outro investimento. E aí esse fundo de previdência, ele vai ter as suas características. Então ele pode investir, por exemplo, só em títulos do governo, só em títulos públicos. Ou ele pode investir também em crédito privado, ele pode investir em títulos de dívida de empresas. Inclusive a gente já falou sobre renda fixa aqui no canal, vou deixar nos cards aqui para você toda aquela explicação sobre renda fixa, sobre crédito privado. Isso é um tema bem recorrente aqui nas nossas conversas, então já tem material aqui sobre isso no canal. E aí, gente, isso que eu estou falando é o seguinte, ó. A Previdência, ela é na verdade uma casca, ela é um pacote, podemos chamar assim. E aí esse pacote, ele tem uma série de regras específicas. Mas na essência, o que tem por dentro é um fundo de investimentos. Essa que é a lógica, tá certo? Então esse é o racional da coisa como um todo. Beleza, dito isso, tudo tranquilo. Aí vem o segredo, pessoal. Para investir bem em previdência privada, você tem que escolher bem o fundo de previdência. Olha, quem diria, hein? Quem diria que seria esse o segredo? O segredo é esse, pessoal, não tem mistério. Quando você escolhe um bom fundo de previdência, você vai poder fazer um bom investimento em previdência, tá certo? E aí, hoje em dia, é muito simples, né? A gente consegue através das corretoras, consegue através dos bancos e muitas vezes gestoras independentes. Vou dar nomes aqui, tá? Vou dar exemplos para vocês. Gestoras que são famosíssimas no mercado, lendárias, por exemplo, a Verde, a SPX, quem mais? A ARX, a Sparta, gestoras de fundos de ações também, Real Investor ou Real Investor, como você queira chamar, Leblon, vários outros fundos, pessoal. Gestoras de fundos têm os seus fundos na modalidade de previdência. Tá entendido? Então tá tudo certo, né? E aí como é que isso aí entra dentro da carteira do investidor? Ele tem que investir conforme a estratégia dele. E aí a previdência ela se mistura, ela entra junto na estratégia. Mais ou menos esse que é o racional, tá bom? Beleza, isso aí tá entendido, né? E uma das coisas que o pessoal fala muito mal, pessoal, eu tô olhando aqui porque eu tô seguindo meu roteiro aqui ao vivo, tá? O pessoal fala muito mal porque a previdência privada tem taxa de administração. É verdade, ela tem taxa de administração. A gente só não pode esquecer que essa daí é a remuneração do gestor, não é verdade? É o jeito como o gestor do fundo ele vai ganhar dinheiro. Então ele tem que ser pago pelo serviço dele. Vai haver taxa de administração, não tem como zerar essa taxa. E a gente simplesmente escolher o fundo por causa da taxa, isso é muito mesquinho, né? Muito raso, acaba sendo meio bobo até, né? Ah, eu vou investir nesse fundo aqui só porque ele tem uma taxa de administração baixa. Cara, isso aí é a coisa mais tosca da face da Terra. É você simplesmente ser o cara que não sai da página 2, entendeu? Então não dá para fazer isso, né? Você tem que investir num fundo que faça sentido, que tenha a ver com o seu perfil e que tenha uma taxa de administração justa, que seja um valor ok de você pagar, né? Mas faz parte lá do trabalho do gestor, tá bom? Tem gente que vai dizer, ah, eu não quero pagar nada, não gosto de pagar nada, beleza. Então, para você não é o caso, você pode investir em outras coisas que não vai ter taxa de administração, mas se você entendeu a regra do jogo, né, a lógica do negócio, a previdência vai ter taxa de administração e a gente vai escolher aquela que seja mais equilibrada, tá bom? Então esse que é o ponto. Beleza, pessoal. Agora o ponto é o seguinte. Eu estava falando para vocês, né, que a previdência ela tem aquele fator psicológico. E isso é muito verdade, tá? Quando a gente investe num plano de previdência, pensando na aposentadoria, aquele dinheiro lá, vamos pensar o seguinte, pensa que você tem já uma carteira de investimentos, tá? Você tem já renda fixa, você tem ações, você tem outros fundos, você tem investimentos no exterior, você tem tudo já na sua carteira. Mas tem mais uma linha lá que se chama previdência privada. E você investiu com o desejo de aplicar aquele dinheiro por longo prazo, para a tua aposentadoria. Se você fez isso na tua cabeça, no teu psicológico, no psicológico do investidor, aquele dinheiro é o dinheiro da aposentadoria, é o dinheiro do longo prazo. E isso aí tem um peso muito forte, tá? Porque o negócio é o seguinte, muitas vezes o investidor ele começa a investir, ele se motiva, né? Ele fica pilhado naquela emoção inicial, só que aí passa 6 meses, passa 1 ano, passa 2 anos e a vida real ela é soberana, né? A vida real ela vem para mudar os planos, né? As coisas mudam, às vezes você troca de empresa, às vezes você muda o seu trabalho,
às vezes nasce um filho, às vezes nasce outro filho, você já tinha um, vem mais um. Às vezes você precisa se mudar de onde você mora, você precisa comprar um carro novo e o seu dinheiro vai acabar sendo usado, você vai acabar movimentando aquela carteira que você montou previamente. Isso aí é a coisa mais normal do mundo. Só que se você tem uma previdência privada, que você botou na tua cabeça, ó, esse aqui é o meu dinheiro de aposentadoria, é o meu dinheiro do longo prazo, isso vai pesar na hora desses planos que mudam. E a gente já falou sobre isso aqui, né? O juro composto no longo prazo, ele é a coisa mais importante de todas, né? Você interromper a capitalização é um pecado grave, porque sempre que você interrompe a capitalização, você acaba andando casas para trás, né? E aí o efeito do juro composto ele fica diminuto. Então, quanto menos a gente interromper a capitalização, melhor. E aí a previdência, na tua cabeça, ela é o dinheiro do longo prazo. Então você mexe em toda a carteira, mexe no resto todo, mas não mexe na previdência. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então você não vai mexer na previdência, ela vai ficar ali quietinha, ela nunca vai deixar de render, nunca vai deixar de crescer. E isso aí tem um poder gigante no longo prazo, pessoal. Não dá para desprezar esse poder aqui, tá bom? Então esse é o fator psicológico. E aí eu vou contar para vocês o meu caso particular, tá? Porque isso que eu estou contando aqui aconteceu exatamente comigo, exatamente comigo. Alguns anos atrás, quando eu trabalhava ainda numa corretora de valores, né? Na época eu já era consultor, já atendia clientes, fazia exatamente o que eu faço aqui hoje. E eu era trabalhador lá da corretora, né? Trabalhava na corretora no formato CLT, tudo normal, bonitinho. E eu fazia aportes na minha previdência privada com o objetivo de abater imposto de renda, né? Inclusive, depois eu vou entrar nesses detalhes aí, do VGBL, do PGBL e das vantagens de cada um. E aí, na ocasião, eu aplicava na minha previdência e já tinha esse objetivo, né? Não, esse dinheiro aqui é da minha aposentadoria, tá? E também tem um outro fator que eu vou comentar aqui com vocês, né? Que se porventura a gente resgatar esse dinheiro, vai ter um pênalti grande no curto prazo. Por isso que esse dinheiro é para o longo prazo. Tem também essa lógica, tá? Só que aí, pessoal, eu saí lá da corretora, me tornei consultor independente aqui junto com a Portfel, fiz toda uma virada na minha vida, me mudei, comprei um carro, fiz toda aquela mudança que é a coisa mais normal do mundo. Isso vai acontecer com todas as pessoas da face da Terra, tá? Principalmente o pessoal que está aqui assistindo o vídeo, né? Então, ó, a vida real aconteceu, a vida real veio, né? A realidade foi soberana para mim. E eu precisei mexer no meu dinheiro, obviamente, eu tinha toda uma carteira montadinha, tinha minha estratégia bonita, mas precisei mexer. Mas não mexi no dinheiro da Previdência. O dinheiro da Previdência está lá, ele está lá, bonitinho, está reservado, que é para o meu investimento de aposentadoria. Então, tudo foi mexido, tudo passou, exceto a Previdência. Estão entendendo o poder desse negócio? E aí, obviamente, a capitalização não interrompeu, o dinheiro segue crescendo, e eu tenho certeza que daqui a 10 anos, 20 anos, eu não vou me arrepender desse movimento que eu fiz agora, tá certo? Então esse que é o ponto que eu queria trazer para vocês, tá bom? Agora, gente, eu vou dar uma pincelada nesse assunto que eu falei sobre o que é o tal do PGBL e o que é o tal do VGBL, tá? Inclusive eu quero muito depois fazer um outro vídeo falando especificamente sobre o PGBL, tá? PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre. Esse formato de previdência, né, é um tipo de previdência que a gente chama. Ele dá o benefício de todos os aportes que você faz ao longo do ano, eles podem ser deduzidos do seu imposto de renda, até o limite de 12% da renda bruta anual, tá bom? Então, pessoal, quando a gente faz uma estratégia para abater imposto de renda, se aplicar para o seu caso, né, isso aí é um baita benefício. Você vai ter uma bela restituição do seu imposto de renda na declaração do ano seguinte. Então, mais para o final do ano eu vou preparar um especial, eventualmente até faço uma live, tá? Sobre esse tema aí em particular, que ele é muito legal, muito bom da gente dialogar sobre ele. Beleza. Agora, qual que é a diferença? Tem o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e tem o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Esses dois caras, a grande diferença deles é essa que eu estava explicando. O PG, ele vai permitir que a gente deduza um imposto de renda. E o VG não vai. O VGBL, ele não permite que a gente deduza o imposto de renda. Então, qual que é o ponto aqui, pessoal? O PGBL, ele serve mais para quem quer especificamente fazer esse planejamento, de abater imposto, né, e investir para aposentadoria ao mesmo tempo. O preço que ele cobra por isso é que esse montante que a gente vai acumulando lá na Previdência, né, ele vai somando o saldo, digamos que daqui a 20 anos lá na frente a gente tem R$1 milhão investidos nessa Previdência. A hora que for sacar, a hora que for usufruir, né, fazer o uso desse benefício,
o imposto de renda do saque vai ser sobre todo o montante, todo o patrimônio, tá bom? Então ele cobra esse preço, né? Ó, se você movimentar o dinheiro do PGBL, o saque que você faz vai pagar imposto de renda sobre todo o montante, tá? E não só sobre o lucro, como é numa aplicação financeira tradicional. Então o PGBL ele cobra esse preço. É o único preço que ele cobra na prática, tá? Mas com o planejamento que a gente faz, muitas vezes ele faz sentido. Isso aí não é um preço caro demais que a gente possa descartar, né? Na verdade é muito pelo contrário, ele acaba fazendo muito sentido. Já o VGBL, que é o outro tipo de plano de previdência, ele não permite o abatimento do aporte, né? Então você não vai ter benefício tributário, mas ele só vai pagar imposto de renda no saque em cima do lucro. Então ele funciona exatamente como uma aplicação financeira tradicional, tá? Aí depende de caso a caso. Para uns faz mais sentido o VG, para outros faz mais sentido o PGBL, tá bom? Então esse ponto aí também é muito tranquilo, tá? E aí tem um outro negócio, pessoal. Na verdade, dois negócios aqui em paralelo que eu vou explicar para vocês, depois já vou encaminhar aqui para o final do nosso vídeo, tá? Na previdência privada, esse saque que eu comentei com vocês, ele pode ser tributado, né? Ele vai pagar imposto de duas maneiras. Ou na chamada tabela progressiva ou na tabela regressiva, tá? Como o próprio nome já diz, a tabela progressiva vai aumentando e a tabela regressiva vai diminuindo. Só que a progressiva ela vai aumentando conforme o valor, conforme o montante. Então, quanto mais você movimenta, mais você saca, mais imposto você paga. É na mesma lógica do imposto de renda. Quanto mais você ganha, maior é a sua alíquota de imposto de renda, tá? O funcionamento é o mesmo. E na regressiva, o que importa é o tempo. Quanto mais o tempo passa, menor vai ficando a alíquota do imposto. Depois de 10 anos, pessoal, então o investimento na Previdência, depois que passa 10 anos, ele chega na alíquota mínima, ele chega em 10% de imposto de renda somente. Então olha que loucura, a Previdência ela pode ter uma das menores alíquotas de imposto de todas as aplicações financeiras, mas você tem que investir por mais de 10 anos, tem que ficar pelo prazo de pelo menos 10 anos. Então olha só, quando você investe para aposentadoria através da Previdência, faz muito sentido também. Estão entendendo? Porque você pode pagar menos imposto de renda, inclusive, tá? Além de todos os outros pontos aqui que a gente já falou, você vai também pagar menos imposto de renda. E uma outra vantagem, tá? Outra vantagem importantíssima que existe na Previdência é que nos fundos normais, tá certo? Nos fundos de investimento normais, tá? Aqueles fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercado, todo semestre. Na verdade, só corrigindo aqui, tá? Com exceção do fundo de ações, tá? O fundo de ações exclui aqui. Estou falando agora só dos fundos de renda fixa e multimercados, tá? Esses caras, o governo ele cobra uma antecipação do imposto. É verdade. Olha que loucura isso, gente. O governo ele não permite que você pague imposto só lá no futuro. Ele vai somente permitir que você pague imposto. Aliás, na verdade, ele vai te cobrar uma antecipação do imposto. É isso que eu estou falando aqui, tá? Então, olha só. Se você investiu num fundo normal, tá? Investiu num fundo normal. A cada 6 meses, em todos os meses de maio e nos meses de novembro, o governo cobra um imposto chamado carinhosamente de come-cotas. Então, ele vai lá e cobra um imposto antecipado. Ele olha para o seu caso e ele fala assim, ó, cara, eu não vou permitir que você invista aqui por vários anos a fio e não pague nenhum centavo de imposto. Então eu cobro uma antecipação, eu cobro um imposto intermediário. Então se o cara investe nos fundos normais, ele paga esse imposto semestralmente. É como se a cada 6 meses ele fizesse um resgate na conta para pagar o imposto antecipado. Isso aí a longo prazo diminui o montante, ele interrompe a capitalização, aquilo que a gente estava falando lá atrás. Então isso é um lado ruim, é uma desvantagem dos fundos normais. E adivinha só, na Previdência não tem esse tributo, pessoal. Não tem come-cotas na Previdência. Então, se não tem come-cotas na Previdência, o cara vai capitalizar a vida inteira. Ele nunca vai interromper a capitalização também. Não existe imposto intermediário na Previdência. Se a gente investir hoje e não resgatar pelos próximos 20 anos, não vai pagar um centavo de imposto durante todo esse período. Isso aqui é uma baita vantagem da Previdência, gente. Muito importante. E isso nos faz, inclusive, olhar com bons olhos para os fundos de renda fixa e multimercados na modalidade de previdência. Porque os fundos de ações normais, eles já não têm o come-cotas. Então dá para olhar para os fundos de ações normais. Mas os fundos de renda fixa e multimercado, quando a gente investe via previdência, eles têm esse benefício.
Então é uma coisa bacana e um ponto de vista legal da gente equilibrar, né, da questão tributária com também a questão da rentabilidade, da alocação dos recursos, tá? Perfeito, Thiagão, entendi tudo, cara, muito legal esse teu negócio. Agora me dá aqui, ó, a cereja do bolo. Me dá a cereja do bolo, cara. A cereja do bolo, pessoal. Agora eu vou trazer para vocês aqui, ó, a cereja do bolo, literalmente, tá? Se você assistiu esse vídeo até aqui, se você lembrou de algum parente que está com previdência lá no banco, ou se é o seu caso, cara, eu tenho uma previdência muito antiga, pô, eu tenho uma previdência de uma empresa que eu trabalhei há 1000 anos atrás e que ficou lá no banco esquecida. Gente, se você já tem uma previdência e ela não tá boa, ela não foi bem feita, ela tá rendendo mal, tá pagando taxa alta, ou não tá com uma estratégia bem definida, você sempre pode fazer um negócio chamado portabilidade. Você pode tirar sua previdência de onde ela estiver, tá? Ela pode sair do banco, ela pode sair da corretora, pode sair direto lá da seguradora, pode sair de qualquer lugar. Ela sai de uma instituição ou sai de um fundo e vai para outro. Então a gente faz a portabilidade, tira de um lugar e bota para o outro. E nessa portabilidade a gente pode mudar tudo. Pode mudar o fundo, pode pegar um fundo com taxa menor, pode mudar a estratégia, pode sair de um fundo que era renda fixa e para renda variável, pode ir de um multimercado para renda fixa, pode fazer qualquer coisa, tá? E a cereja do bolo é que isso aí é custo zero, gente. Você não vai ter nem tarifa e nem imposto de renda. Você não perde absolutamente nada. Todo aquele histórico, ele permanece intacto. Então, se você tem lá na sua previdência hoje, por exemplo, 100 mil reais e o negócio é saldo bruto 100 mil reais, e aí você faz uma portabilidade, vai entrar lá no investimento novo, todo reformado, novinho, 100 mil reais, com nenhum desconto intermediário. Então, gente, isso aqui é um baita instrumento, tá? Faz muito sentido. Inclusive, né, se esse é o seu caso e você quiser bater um papo comigo para a gente estruturar melhor essa estratégia, ver a sua previdência, analisar ela, entre em contato comigo, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar no primeiro comentário fixado também, ou nas minhas redes sociais, pode me mandar um direct. Fica muito à vontade, a gente analisa a sua previdência e aí bate um papo sobre ela para ver o que pode ser feito para melhorar, tá legal? Então, pessoal, antes de ir embora, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, deixa um like também para me dar uma força e compartilha esse vídeo, né? Isso aí pode ajudar muita gente, ajudar algum familiar seu. Então, compartilha esse vídeo também. Um grande abraço a todos e até a próxima!